Shabbat Shalom, né? Descanso de paz. Nós reconhecemos a presença de Deus em nossas vidas. Shabbat Shalom, irmão. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Shabbat Shalom, irmão. Deus te abençoe, viu? Shabbat Shalom, irmão. Deus abençoe vocês, viu? Hoje nós estamos poucas pessoas aqui, mas é bom que dá para estudar, né? Hoje os irmãos, né, fugiram hoje, mas glória a Deus, né? Diga assim, Paraxá. Paraxá. Vocês lembram o que é Paraxá? Porção. Porção, isso, porção em hebraico, né? Então nós vamos estudar hoje a porção, diz assim, Toledot. Toledot significa geração em hebraico, né? Hoje nós vamos estudar sobre a Rivka, né? A Rivka em hebraico é Rebeca, né? Vamos estudar um pouco sobre a vida dela de Isaac, o que aconteceu sobre a vida deles. E quando se fala de geração, se fala de você passar algo adiante, né? Então hoje Deus ele vai falar em nosso coração, dentro dessa porção, sobre o que nós podemos passar adiante. Geralmente quando nós estudamos a Bíblia, né, nós vemos homens que tiveram um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus fez com que eles tivessem aprendido algo com o Deus vivo de Israel. E quando nós contamos as nossas experiências, né, nós temos um relacionamento com esse Deus. Nós demonstramos a nossa devoção a Ele, e ali nós aprendemos também. Naquela época os homens viviam bastante, né? Isaac aí viveu até os 135 anos, Abraão viveu um pouquinho mais, até os 175 anos, e já então foi diminuindo, né? A pessoa mais velha que eu conheci tinha 120 anos, mas eu nunca vi pessoas mais velhas que isso. Hoje em dia é muito difícil, amém? Abre em Gênesis 25, a gente vai começar a estudar do verso 19 em diante. Gênesis 25, do verso 19 em diante, nós vamos começar a estudar. E Deus vai falar no nosso coração, amém? Quem pode ler o verso 19 e o 20? E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac, de idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Amém, glória a Deus. Ou seja, nós vemos que um dos patriarcas, o segundo grande patriarca, Isaac, que foi o patriarca mais tranquilo, ele se casou aos 40 anos, né? Hoje em dia se casar aos 40 anos é muito difícil, né? É verdade. Eu casei com 34. Quase lá, né? Eu pensei que não ia casar, né? Eu sou feio demais, acho que ninguém vai me querer, né? Mas a Janier tampou os olhos e me aceitou. Eu casei com 27. Eu casei com 27. Ela usava óculos. Ela falou assim, não tem tu, vai tu mesmo. Mas enfim. E eu particularmente, eu não gostava de casamento, não. Eu achava que o relacionamento entre homem e mulher seria algo meio forçado, porque não tive boas experiências familiares referente a casamento. Sou filho de pais separados. Mas o nosso casamento quem faz é nós. Amém? Então se nós colocarmos Deus no meio, se Deus tiver um propósito, né, com certeza o casamento vai prosperar. Mas o que eu quero ensinar em cima dessa porção, por enquanto desses dois versículos que foi passado, é a questão do que nós temos que fazer e seguir. Entender um ideal que nós temos que seguir. Quando Deus escolheu, né, se nós pegarmos o contexto aí do capítulo 25, depois que Sara morre, Abraão se casou com Quetura, né? Dizem alguns, diz a história de Israel, né? Alguns rabinos na tradição oral, diz que Quetura era o outro nome da Agar, né? Não sei se isso é verdade, é um conceito histórico. E nós podemos observar que nós sabemos que Abraão teve outros filhos, que Ismael, né? E fora os outros filhos que teve com essa tal de Quetura também, né? E o mais interessante é que quando nós observamos o contexto, nós vemos que Abraão deu a sua herança a Isaac e apenas presenteou os outros filhos.
Isso é justo? Na opinião de vocês? Não, né? Uma vez um amigo meu que é crítico, né, que é ateu, ele fez essa pergunta para mim. Se Abraão é o pai da fé, então você vai fazer igual Abraão fez? Né? Tratou os filhos com diferença? Como que a gente responde isso para as pessoas aí fora? Bom, todos esses filhos que foi tratado com diferença teve problemas com os outros filhos, né? Exatamente, também. Ou seja, as pessoas, elas subentendem que quando falamos de homens que viveram a fé em Deus, as pessoas entendem que esses homens eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. Eles tiveram momentos de acertos e erros. Essa semana eu estava conversando com o pastor Júlio uma situação nossa, e o pastor Júlio falou para mim assim: Tom, para a gente acertar, às vezes nós temos que errar. E é uma realidade. Todos nós erramos. Né? Mas só porque você errou, isso faz com que você não seja um homem de Deus? Não é verdade? O homem de Deus é aquele que erra, mas procura acertar. E se nós pegarmos a história de Abraão, Abraão estava fazendo o quê? Ele estava se esforçando a andar conforme Deus quer. Deus tirou Abraão do quê? Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus ali. O seu pai Tera estava embebido em idolatria. E ele saiu dessa situação que ele ouviu a voz de Deus para propagar um legado. Sabe qual que foi a falha de Abraão? Deus não prometeu um filho para ele? Sim. Quem mandou ele ouvir a sua esposa e pegar a concubina? Deus mandou ele fazer isso? Não, né? Se ele tivesse esperado só para ter Isaac, ele teria causado todo esse problema familiar? Não teria. Porque quando Deus chamou Abraão, se você existe umas tabletes em argila, né? Eu creio que um dia Deus vai preparar para a gente fazer vou ver se eu pego uma van. A gente vai lá na Unasp. Sabe onde fica a Unasp? É um museu de arqueologia bíblica. No caso, é administrado pelos adventistas. Mas é um dos maiores museus aqui de São Paulo. E lá tem uma tabinha com o uniforme da época de Abraão, que é o código de Exuna, que é mais antigo que o código de Hammurabi. E a cidade de Ur dos Caldeus, ela vivia segundo essa lei civil, esse código. E o mais interessante é que nesse código o homem poderia ter mais de uma mulher, juridicamente naquela época, e se caso a mulher fosse estéril, ele poderia pegar a concubina. Mas foi Deus que falou isso? Não, eu creio que não. Não, né? Sim ou não? Eu creio que não. Só isso foi algo que os homens criaram. Então, por exemplo, antes de você conhecer a Jesus, você não tem um costume cultural da nação que você vive? Sim. Né? Nós homens, né? A maioria que está aqui hoje é homem. Nós homens, se nós pegarmos, quando a gente saia de balada, se a gente pegasse um monte de mulher, culturalmente era uma coisa normal, né? Não é verdade? Sim. Não era considerado normal pra gente? No Pro homem? No mundo sim, né? No mundo sim. Né? Mas, e quando eu tive amigos que teve problema com as irmãs, que ficavam com muito homem. Pra mulher não é uma coisa muito boa, não é verdade? Não. A mulher que fica com muito homem, né? Não. Então, ou seja, isso é uma coisa que é cultural, mas é algo cultural que a Bíblia abomina. Então, quando nós se arrependemos em Cristo, nós fazemos o quê? Nós mudamos os nossos pensamentos, né? E Abraão, ele fez o quê? Ele dispensou Ismael por um canto com Agar, né? A pedido da sua falecida esposa, que era Sara. O mais interessante é que a Sara, ela ficou brava com Ismael porque disse que Ismael estava brincando no caso, Isaac, né? E o mais interessante é que a palavra brincar ali em hebraico é a mesma palavra usada quando Abimeleque viu Sara brincando com Abraão. Você está lembrado dessa passagem? Sim. Que eles fingiram que eles eram irmãos, né? Sim. E ali Abimeleque descobriu que eles estavam com uma brincadeirinha meio esquisita, né? E viram que eles não eram
apenas irmãos, né? E essa mesma palavra é a mesma palavra que é usada em hebraico para Ismael estar brincando com Isaac. Então, muitos estudiosos da Bíblia, eles creem que existe um pressuposto que Ismael estava abusando de Isaac. Por isso que Sara ficou tão brava e mandou o menino embora. Né? Quando você tem esse entendimento, não muda um pouco a sua cosmovisão? Sim. Né? Ela não mandou ele embora à toa, né? Então, tem uma certa instrução em cima disso. E depois que cada um segue a sua vida, né? A Bíblia diz que antes de Ismael falecer, ele teve a sua geração também. Eles habitaram ali na região onde é a Síria, né? Então, praticamente, Ismael ele foi o pai das nações árabes, né? E você vê que até hoje os árabes e judeus não se bicam, né? Na realidade, eles são irmãos. Descendente de Abraão, eles são irmãos. E por quê? Se você chegar e conversar com um muçulmano hoje, o muçulmano ele vai dizer para você assim: Abraão é nosso pai. Aí se você pergunta para o muçulmano quem é o primogênito, Ismael, cronologicamente eles estão corretos, não é verdade? Mas a Bíblia considera, porque a Bíblia considera Isaac como o primogênito? Que foi o filho da promessa? Também. Filho da promessa, mas tem algo a mais. Por quê? Porque é o filho de Sara e de Abraão. Sim. Porque na realidade Isaac foi filho do casamento de Sara com Abraão. Entendeu? Por isso que ele é chamado do filho da promessa. Por isso que existe uma diferença. E isso gera o quê? Isso gerou o quê sobre os outros irmãos? Ciúmes, inveja. Então nós podemos ver que mesmo Deus instruindo Abraão, ele teve uma família desestruturada. E quando nós falhamos como líderes, nós acabamos se desestruturando. Mas o que impede você de estar consertando aquilo que está desestruturado na tua vida? Quem disse que você não tem a oportunidade de restituir e levantar a sua família? Ainda que os nossos pais faziam uma certa diferença. O meu finado pai, ele foi pai na sua velhice pelo meu irmão mais novo, que é filho da última esposa do meu pai, né? E meu irmão, ele teve algumas regalias que eu não tive. Não que meu pai fazia diferença, mas era uma outra época. E só de ter um pouquinho mais de atenção pelo meu irmão já gerou um certo ciúme no coração da gente. E isso foi alguns traumas que eu levei por um certo tempo na minha vida. Mas graças a Deus eu consegui romper antes de meu pai falecer. Eu consegui me acertar com ele. E esses problemas familiares são coisas que acontecem até o dia de hoje. Quem aqui não tem trauma familiar? Eu creio que a maioria tem. Talvez você teve uma diferença com seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu irmão. Talvez você ache que foi injustiçado de alguma forma. Mas sabe que o mais interessante, lá na frente, quando Josué herda a terra prometida, sabe o que Deus fala para Josué? Aqui estão os edomitas. Aqui vocês não vão tomar posse dessa terra, porque essa terra eu dei de herança para eles. Então mesmo Abraão não agindo com justiça com alguns conceitos com seus outros filhos, na igualdade, Deus não fazia acepção de pessoas. E nunca fez. E você que está aqui essa noite, Deus não faz acepção de você. Ainda que você se sinta um rejeitado. E Deus está falando o que dentro dessa porção para nós aqui? Mesmo ele escolhendo Isaac para ser líder de uma nação que representaria o Messias, ele não desprezou as outras nações.
Às vezes, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Imagine se todo mundo fosse patrão. Teria alguém para trabalhar para você? Não. Teria sim ou não? Não. Não, né? Então, nem todo mundo nasceu para ser patrão. Mas mesmo você sendo um empregado, você pode ter uma vida digna. Mesmo você sendo subordinado a alguém, você pode ter uma vida digna. E talvez você está até mais honrado do que muitos. Eu sou uma pessoa que eu conheço os dois lados. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e conheço pessoas que não têm nada. Eu trabalho com essas duas pessoas. E assim, eu estava falando com o nosso amigo lá, no caso, o nosso contador lá aqui, que é o Rodrigo. O Rodrigo falou assim para mim assim: eu gosto de povão. Eu gosto de estar no meio do, né? Você viu o churrasquinho que a gente fez? Não foi uma coisa simples? Mas não estava gostoso? Tava demais. Eu gosto disso. Eu também. Eu já tive churrasco chique. Foi bom também, mas eu vejo mais alegria. Verdade. Mais sinceridade. Não que não tenha sinceridade no meio dos outros irmãos. Até tem também. Então as pessoas muitas vezes acham que você ter bens, você ter dinheiro, isso traz felicidade. Na realidade não traz. Traz conforto. O dinheiro ele traz conforto, mas felicidade ele não traz. Então Deus ele fez cada um na sua posição. Se eu estou na posição de subordinado, eu vou ser feliz se não sou subordinado. Se eu estou na posição de cabeça, eu vou ser feliz se sentando cabeça. Isso é o que mais importa, amém? Amém. Quem pode ler o verso 3 e 4? Glória a Deus. Verso o quê? Verso 3, perdão. É o verso 21 e 22, né? Perdão. 21 e 22. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se assim: porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Amém, por enquanto até aí. Ou seja, Deus não tinha feito uma promessa para Abraão e para Isaac? Sim. Isaac poderia ficar de braço cruzado e falar assim: Deus já me prometeu um filho, então eu não vou nem orar. Fica aqui esperando aqui. Né? Deus vai dar um filho para mim. Ele não poderia fazer isso? Sim. Né? Mas, o que ele fez? Ele orou. Ele falou com Deus. E orar significa, em hebraico, você interpor. É você pedir uma intervenção divina para um fato que talvez está oprimindo você. Ele demorou 20 anos para ter um filho. Imagina, ter o primeiro filho com 60 anos. Até melhor que foi mais novo que o pai, né? O pai teve com 90. Mas, ou seja, ele não descansou. Ele pediu para Deus dar um filho para ele. E Deus deu esse filho. Né? E a Bíblia diz que a Sara era Ahar, fala assim, Ahar. Ahar é estéril em hebraico. E geralmente a mulher naquela época, uma mulher estéril, ela era vista como uma pessoa maldita. E Sara e Rebeca, ela era muito bonita. Só que ela era, né? E Deus fez o quê? Através das orações dele, Deus ouviu a voz dele e abençoou ele. O que nós aprendemos com Isaac? Ainda que Deus prometeu algo para você, não fique acomodado esperando. Busque, ore, interceda, peça para Deus. Mas Deus já sabe o que eu quero. Sim, mas às vezes para a bênção vir, Ele quer ouvir você confessar isso. Bem? Diz assim: eu vou confessar com a minha boca aquilo que Deus já me prometeu. Amém? Porque quando você fala com Deus,
você está buscando uma intimidade com Ele. Eu lembro que eu vejo o Jurandir, né, eu já morei sozinho. E eu lembro que quando eu separei da minha irmã, né, eu fiquei um tempo sozinho, antes de eu casar com a minha esposa. E eu achava bacana ficar sozinho, mas depois que eu fiquei muito tempo sozinho, eu comecei a ficar meio doido. Mais doido do que eu já era. Eu falei, puxa, não é bom ficar sozinho não. Mas foi nesses momentos de solidão, que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, que eu comecei a falar com Deus novamente. Eu lembro que quando eu chegava em casa doidão, cheio de bebida, às vezes até de droga, eu dobrava o joelho e falava assim, Deus, eu não tenho mais volta, eu não consigo voltar mais. Acho que a minha vida não tem mais sentido. E eu falava, são as únicas palavras que eu conseguia falar. E quando eu fiquei um tempo sozinho, eu comecei eu voltei a me derramar nos pés do Senhor. E mesmo que eu chegava doidão em casa, eu me derramava nos pés do Senhor. E desde quando eu tinha 6 anos de idade, Deus já tinha promessas para mim estar ajudando pessoas, auxiliando pessoas, pastorear uma igreja. Mas eu achava que essas promessas não iam acontecer mais, pela adversidade e situação que eu estava passando. Mas mesmo eu tropeçando em alguns aspectos, eu não desisti. Eu, mesmo numa debilidade que eu estava, eu orei. E Deus está falando para você essa noite, continue orando, que eu vou decretar a promessa que eu tenho para você. Às vezes você acha que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está com você. Ele sonda o seu deitar e o seu levantar. As percas que nós temos, quem teve mais perca aqui do que Jó? É verdade. Você teve mais perca que Jó? Perdeu os filhos? Jó perdeu quase tudo, só não perdeu a esposa, né? Mas, na sua perseverança, Deus fez com que Jó teve as coisas do que em dobro. E você que está aqui hoje falou assim, ó, toda a perca que você teve, não esmoreça e não aflinja o seu coração. Por quê? Porque Deus prometeu e Ele vai fazer a boa obra na tua vida. Aleluia. Satanás, querendo ou não, ele vai fazer. Talvez ele tenha tentado colocar algo no seu coração que vai fazer você escurecer ou desacreditar. Mas se você está aqui essa noite, é porque ele tem um projeto para você. Você não está aqui por estar. Você não está aqui no automático. Você está aqui porque Deus tem algo para você. Amém? Amém. E a Bíblia diz que Sara engravidou. E ela começou a sentir fadiga na sua gravidez, né? Isso, é Beca. Eu confundo as duas, tá? Uma é tia da outra. E o mais interessante é que a palavra Rebeca fala assim, Rivica. Rivica é Rebeca em hebraico. Significa união. Forte nome, né? Significa união. Mais para frente os gregos interpolaram né, como se ela fosse bela, mulher bela, mas em hebraico não é isso. Rivica significa união, aquela que traz união. E a união de Isaac e Sara fez com que um propósito de Deus se cumprisse. Por quê? Dentro do ventre dela tinha o quê? Tinha 2 nações. Né? Antes de eu explicar isso aí, vocês podem ler o verso aqui, que verso que é? 22, né? 23. 23 e 24, pode ler. Que lhe respondeu, existe 2 nações em seu ventre, desde o nascimento, e eles serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. Pronto. Glória a Deus, por enquanto até aí. Esse verso 23 aí, ele é muito interessante. Eu estava lendo lá, eu estava lendo esse texto em hebraico. Quando você lê a Bíblia em hebraico, é totalmente diferente de português, né? Por quê?
os escribas começaram a compilar o texto maçorético que eu estava lendo hoje, como eu posso explicar isso para vocês aqui, para vocês entenderem? Existem algumas discrepâncias textuais. Aí o que o escriba faz? Ele coloca o texto que não faz muito sentido entre parênteses e corrige aquela suposta palavra que ele colocou entre parênteses, porque ela não faz, no caso, muito sentido. Aí o tradutor, quando ele vai traduzir, ele não vai traduzir aquele que está entre parênteses, mas vai traduzir o texto corrigido. E o mais interessante é que o texto que foi corrigido, você vai encontrar ali a letra Gimel, a letra Yud e o Mem Sufit, que tem a pronúncia de Geim. Fala assim, Geim. Geim. Geim significa orgulho. Tá assim, Sheni Geim. Ou seja, na palavra que foi corrigida, tá? Sheni é dois orgulhos, né? No seu ventre. Ou dois orgulhosos no seu ventre. E a diferença da palavra Geim e Goim, porque Goim significa nação, né? Aliás, nações, no plural. A diferença é uma letra. É uma letra Vav que vai entre a letra Yud e a letra Gimel. E no texto que foi corrigido, não tem a letra Vav. Então a palavra pode ser pronunciada, pode ser traduzida como, né, orgulhosos, ou então nações. E vocês perceberam que tanto Esaú quanto Jacó, eles eram orgulhosos? Vocês perceberam isso já? Vocês leram a Bíblia? Já perceberam? Sim ou não? Se você não concordar, pode falar também. Sim. Perceberam já? Já leram sobre Esaú e Jacó? Sim. Vocês acharam que eles eram um pouco orgulhosos? Sim. Acharam, Walter? Pastor, faz um tempinho que eu já li essa né? passagem, faz tempo já. Sem problema. Duas nações que não se dobram. Exatamente. Por quê? Você vê que Jacó, ele queria ser o primeiro, né? Mas Esaú era o primeiro. E ao mesmo tempo, né, a gente vai chegar nessa parte, ao mesmo tempo que ele deu a primogenitura, depois ele queria a primogenitura. Então, o mais interessante é o quê? Que o texto em hebraico, ele dá uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que é duas nações, porque não está errado a tradução. Através desses dois irmãos se formou duas nações. Mas ao mesmo tempo que, quando o escriba ali recebeu o relato de Deus, ao mesmo tempo que ele queria passar a palavra orgulho, ele também queria passar a palavra nação, que é uma palavra que dá um duplo sentido. Isso é muito interessante, que estava na barriga dela. Ou seja, Deus respondeu, ó, tem duas nações aí no seu ventre, né? E eles são também orgulhosos, né? Você lê até o 24? Lê o verso 24 de novo, por favor. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. Olha Deus, havia gêmeos lá, né? Agora, lê o verso, quem pode ler o verso 25? E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Esaú. Esaú em hebraico é no caso, Esav. Fala Esav. Sabe o que significa Esav? Peludo. Completamente formado, já tendo pelos. Exatamente. Então, Esav significa peludo, né? Quem pode ler o verso 26? Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Aleluia. Sabe qual é o significado do nome Jacó? Que segura pelo calcanhar. Que segura pelo Não. calcanhar. Qual é o significado do nome Jacó? Falam que é trapaceiro, né? Também está errado. Sabe qual é o significado do nome de Jacó? Aquele que agarra, né? Yaakov
calcanhar. O nome dele é calcanhar. Só o calcanhar. É. A expressão de agarrar o calcanhar que significa trapaceiro. Porque na cultura semítica, agarrar no calcanhar significa você pegar no ponto fraco do homem. Não tem aquela expressão que a serpente morderia o calcanhar do homem? Sim. A serpente tem a fama do quê? De enganar. Dor. Por quê? Porque ela morderia o calcanhar do homem, e se morder o seu calcanhar, você cai. Ela desestruturaria você. E o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, né? Que seria inimizade, no caso, entre os dois. Então a palavra Yaakov, o nome Yaakov, significa calcanhar. A expressão de agarrar o calcanhar que significa enganador. Amém? 27 e 28, quem pode ler? E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém, glória a Deus. Diz assim, Ahav. Ahá. Ahav significa amor, no caso em hebraico. Você sabe, alguém poderia me explicar o que é amor para você? O que será amor para você, Valdo? Não tem como explicar, né, Gustavo? Um Tem amor sim, assim. tem sim. Amor para mim é misericórdia. Tá. O Jurandir? O que é amor, Jurandir? Você gostar de uma pessoa, será, e respeitar. Também. Você tem que respeitar o seu irmão. Júlio, o que é amor, Júlio? Deixa por último, a Dionora primeiro. A Jonara tá aí? Tá escondidinha aí, Jonara? O que é o amor pra você, Jonara? Quando outra pessoa faz bem com a gente, né? A gente confia na pessoa. Aham. Glória a Deus. Tem mais alguém aí? Só o Júlio. Só o Júlio, né, Júlio? Pode dar sua opinião, Júlio, pastor Júlio. Então, o amor há momentos que ele chega a ser inexplicável, porque quando ele fala da supremacia do amor, né, em Coríntios, Aham. você tem um entendimento muito amplo, né? A princípio, quando a gente se expressa, eu amo alguém, né? O amor é você se agradar daquela pessoa, né? Ah. E ela te fazer bem. Mas só que o amor não se limita aí. O amor você demonstra a ele, porque o Senhor fala assim, que nós temos que amar o nosso próximo, né? Aham. O Senhor também fala que nós temos que amar aquele que nos persegue, né? Além de perdoar, temos que amar também, Sim. né? Então o amor, ele às vezes se torna inexplicável, Aham. né? Ele é fácil de compreender e muitas das vezes é muito difícil. Verdade. Eu sei que ele é imenso, assim, ele se estende numa imensidão de entendimentos, né? Sim. Essa palavra, Ahav, em hebraico, ela pode ser traduzida em português como amor e como gostar. E o mais interessante é que no hebraico, né, existe substantivos que vêm de verbo e existe verbos que vêm de outros verbos. Chama-se raiz etimológica, que significa o significado das palavras. E o verbo ahav, que é o verbo amar em hebraico, ele vem do verbo hav, vem do verbo ceder. Então você amar uma pessoa está associado a você ceder. O que é ceder? Às vezes você convive com pessoas que te maltratam, te fazem mal, mas quando você olha para aquela pessoa com misericórdia e tem fé que Deus é poderoso para mudar o quadro daquilo, você está demonstrando que você ama aquela pessoa. Por isso que você leu lá, Júlio, lá em 1 Coríntios 13, que o amor tudo pode, o amor tudo suporta. Quem aqui já passou uma situação de estresse, mas suportou devido a entender que aquela pessoa precisava de uma cura? Alguém já passou por isso aqui? Eu passei várias vezes. Né? Então, o amor, a paixão acaba. Porque paixão é atração física. Sim. Mas o amor não acaba. Porque se o amor acabasse, Deus não perdoaria eu e você. Sempre quando a gente dá bancada com Deus, a gente reconhece que nós erramos, Deus nos perdoa. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Existem dois tipos
Amor é uma coisa só, mas existem sentimentos diferentes. Porque, veja bem, quando você tem um esposo, além de você amar o seu esposo, você tem atração física por ele. O seu filho, né, ou filha que você tem, você ama a sua filha, mas o sentimento é de mãe. É diferente. Né? Tem alguns doidos aí que se deitam com o filho, né? Não é de sangue. Mas isso aí é loucura, né? Isso aí é a pessoa desequilibrada, isso aí é doença. Mas o amor é quando você cede aquela situação. Por exemplo, quando fala que Deus amou o mundo, que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus quis passar o quê? Que Ele cedeu a cura ao mundo. E se você abre o seu coração e cede a tomar posse dessa cura, você demonstra para Deus que você também ama Ele. E como que eu demonstro para Deus que eu amo Ele? Guardando os mandamentos. João 14, 21, Jesus fala: o que verdadeiramente me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse será amado do meu Pai. Então, fala que se você guarda os mandamentos, você será amado do Pai. Ou seja, para que haja um relacionamento íntimo com Deus, é necessário que as duas partes amem. E amar é ceder. É fácil guardar os mandamentos? Não. Você guarda por Amor. amor. O que é amor? Você quer agradar a Deus, então você cede. Por exemplo, acho que todo mundo aqui é pai, né? Ou mãe, né? Sim. Sim? Você quer que seus filhos agradem você porque tem medo de você ou porque te amam? Porque eu amo. Quem me ama. Por que tem que ter essa diferença? Por quê? Se o seu filho te obedecer porque ele tem medo de você, quando você morrer ou quando você estiver longe, ele vai aprontar. Mas quando o seu filho te obedece porque ele te ama, quando ele estiver longe de você, ele vai falar assim: ó, tudo aquilo que a minha mãe me ordenou, que é de bom, eu vou praticar. Por quê? Porque eu tenho um princípio, eu quero agradar ela. É a mesma coisa a Deus. Então, quando nós nos esforçamos para agradar o Deus vivo de Israel, é quando nós demonstramos que nós amamos. Mas para isso é necessário o quê? Ceder. Júlio, nós não tivemos que se desvincular de pessoas para amar a Deus? Sim. Né? Sim. Você teve que ceder às suas vontades e desejos para que você alcançasse o plano de Deus. Sim. Não é verdade? Então isso é muito importante a gente entender e saber. Para a gente saber que nós amamos a Deus. Amém? Nós paramos aonde? 27, né? 27 e 28, né? Doutor, Pode ler. doutor, Pode falar. antes da leitura eu queria só trazer aqui essa. Ele fala guardar os mandamentos. Olha que importância, né? Sim. Porque quando guardamos, isso quer dizer justamente o que você falou. Tanto na presença como longe, Exatamente. na presença nós vamos estar. Exatamente. É muito E o bom. mais interessante, Júlio, que a palavra ouvir e guardar em hebraico é a mesma palavra. Né? Só muda o finalzinho, né? A palavra guardar em hebraico é chamar. Shin, mem, resh. E ouvir é shin, mem e ain. É a mesma raiz. Olha só. Na realidade, em hebraico não existe a palavra obedecer. Existe a palavra chamar, ouve. Quem ouve, guarda. Guarda. Então, quando fala que a fé vem pelo ouvir, é você ouvir e guardar. Guardar. Porque se você ouvir e você guardar, você está obedecendo. É tremendo. É tremendo, né? Tremendo. Quem diz Fantástico. que é pastor Apocalipse, quem tem ouvidos ouça sobre o Espírito de Deus nas igrejas. Exatamente. Exatamente. Quando Jesus falava isso aí, por quê? E por que eles usavam muito essa expressão, Paulo? Porque naquela época, Jesus, apenas 5% da população sabia ler e escrever. Sabia disso? 95% era de analfabeto. Os próprios apóstolos, eles eram semi-analfabetos. Eles pegavam, pagavam escribas para escrever a Bíblia para eles. Depois pediam que eles pagavam 2 denários para o escriba escrever no pergaminho. Depois que o escriba escrevia, ele pedia para ler, dava o carimbo e mandava a carta para as outras igrejas.
não era uma coisa tão simples. E 2 dinários era um dia de serviço naquela época. Então hoje você pode pegar uma caneta e escrever facilmente. Naquela época era diferente. Eu já li um livro assim. Já leu já? É que mandava chamar uma pessoa, pra Isso. escrever, passava uma cola no papel, dobrava e Isso. mandava de volta. Exatamente. Era, no caso, ser escriba no primeiro século era um trabalho muito excelente. Tinha os escribas profissionais. E eles cobravam caro para escrever. E tudo lá atrás era com mais respeito, né? Como era com mais respeito. Então você vê que quando Jesus fala café vem pelo ouvir, por quê? Antigamente, quando Jesus pregava no Monte das Oliveiras, as pessoas se assentavam e ouviam o que ele falava. Então, quando as pessoas ouviam, elas guardavam aquilo na mente. E os evangelhos foram escritos assim, sabia? O povo ouviu ouviu o ensinamento de Jesus e mandou o escriba escrever. Para a Bíblia chegar nas suas mãos hoje, foi feito dessa forma. Então, por isso que Jesus falava, café vem pelo ouvir. Quem tem ouvidos, ouça e guarda. Bem? Pode ler? 29. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Ou seja, fala assim, Edom. Edom significa vermelho em hebraico. O mais engraçado que é a mesma raiz da palavra Adam, escrito com Aleph, Dalet e Mem. A diferença é que a pronúncia, né? No caso, em hebraico tem os sinaizinhos diacríticos que muda, no caso, a pronúncia. Ao invés de ser patá, que faz com que a letra Aleph tenha um som de A, eles colocam ali o sore ali, que faz com que a letra Aleph tenha um som de E. Aí fica Edom, que é vermelho. E você sabia que Adam, que é o nome de Adão, significa homem de pele vermelha? Sabia disso? Então nós trabalhamos, né, os cientistas creem que Adão tinha a pele avermelhada. Jesus também tinha pele vermelha? A gente não sabe, né? O povo hebreu tinha a pele meia parda, né? Branco ele não era, mas ele tinha a pele aproximadamente parda. E o mais interessante que é, por exemplo, eu e o Júlio que somos negão, nós temos uma enzima na nossa pele chamada hemon. E quem tem a pele branca tem uma enzima chamada hemin. Ou seja, se Adão fosse branco, ele não poderia ter filho negro. Não teria filho negro. E se Adão fosse também negro, não teria filho branco. Mas os cientistas falaram que o homem, a raça que tinha a pele avermelhada, ela poderia ter tanto filho branco quanto filho negro. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Aí, irmão, o poder de Deus. Entendeu? É verdade, é a criação aí. É a criação. O Walter não deu uma aula de Bereshit aqui na terça-feira? Eu estou complementando aqui. Então, quando o ateu vir perguntar para você, cientificamente, né, essa raça que deu origem às outras raças eram homens que tinham a pele avermelhada, tipo os índios, sabe? E eles poderiam ter tanto filho negro quanto filho branco. Porque ele possui os 2 genes, Hemon e Min. E aquelas pessoas que falam que ele ultrapassa de preto, não fala não. Oi? Aquelas pessoas com dedo muito branco, cabelo muito Albino? branco. Albino. A pessoa albina é aquela... Que raça que é? Não, no caso, a pessoa albina, ela nasce com defeito genético. Porque os outros falam que É. a pessoa é um legítimo negro. Eu tenho... Sem pigmentação. Ela nasce... Ela até tem pigmentação, só que ela tem uma pigmentação dela, no caso, albina, né? Eu conheci um amigo meu que ele é negro, só que ele é negro branco. Tem o cabelo durinho igual ao meu, loiro, a pele clara e o olho claro, e o narizão achatado. O cabelo afro. Isso. É o negão de pele branca. Né? Porque Glória a as Deus. pessoas pensam que o pai da Giovana é bem negro mesmo. Bem negro, falou que ela é desenhada uma negra, só que branca do cabelo cacheado. Do cabelo cacheado. E é negro o pai dela não? Não, só que a origem do pai dela é de índios. Tá vendo? Já puxou. Puxou, tá vendo? Pra você ver.
Então, para você ver que quando a gente estuda a Bíblia um pouquinho com a ciência, você vê que tem uma semelhança, né? 30 e 31, quem pode ler? E disse Jacó: por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada. Jacó ou Esaú? Disse a Jacó. Ah, tá. Disse a Jacó. Aham. Então foi Esaú que disse a Jacó: Ah, tá. por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada. Outro verso. Eu estou exausto. Esse é o motivo dele ter sido chamado de Edom de vermelho. Aham. E Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Muito interessante, né? Ou seja, o outro chegou com fome da caça e falou o quê? Me venda, me dá o seu guisado. Aí o outro, que é mais esperto, falou assim: me venda a sua primogenitura. As palavras têm poder, irmão, sabia? Sim, tem muito. Do mundo espiritual. Tem muito. Se Deus, ele deu um presente para você e você não dá muita importância para aquilo, você pode perder e não ter mais volta. Sabia disso? Verdade. 32 e 33, quem pode ler? E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Pode ler o 34 também. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Diz assim: bezer. Bezer. Bezer significa desprezar. Essa palavra aí, desprezar, significa em português literalmente, não tô nem aí. Forte, né? Forte. Ou seja, ele não estava preocupado com o projeto que Deus tinha para ele. Ele estava mais preocupado em encher o estômago dele. Verdade. Quantos crentes você conhece que não está nem aí com as coisas do Senhor e está mais preocupado com os seus prazeres ou a sua autossatisfação? Bastante, não é verdade? Fala de século. Exatamente. Irmãos, muitas pessoas criticam, no caso Rebeca, por ela ter colocado Jacó no lugar do seu irmão. Mas o que Deus falou para ela aí? Esqueceram já? Acabaram de ver. O que Deus falou para Rebeca um pouquinho acima aí? Quando as crianças estavam brigando no ventre dela. Tem duas nações? Exatamente. Pai de duas nações. Pai de duas nações. E o que mais que ela falou? O que mais que Deus falou para ela? Que o maior servirá ao menor. Por que Deus falou isso para ela? Que o maior servirá ao menor? Porque Deus já sabia, né? Hein? Por quê? Sabe não? Sabe, irmão? Porque Esaú vendeu a primogenitura? O povo será mais forte que o outro. Quando fala que o maior servirá ao menor ali, Deus, em sua presciência, sabia que o mais velho era o quê? Relaxadão. Quem é que conhece uma pessoa desleixada? Sim, conheço. Ixi, na Madela tem um monte. Né? Nossa. Acho que todo mundo conhece aqui, né? Por exemplo, o Walter tem só uma filhinha, né? Mas quem tem mais de um filho sabe. Sim. Tem um que é mais desleixado, né? Sim. Tem outro que é mais, Sim. né? Tem mesmo. Tem. Deixar. Desleixado é aquele que faz as coisas de qualquer jeito, Ah, lá em casa tem um monte. né? Lá Sua casa tem, Júlio? Qual, Júlio? Qual dos seus filhos você vê? Não precisa falar o nome, é claro. Tem um dos seus filhos que você fala assim, desde pequenininho você fala assim, esse daí vai ser desleixado. Olha, como eu tenho bastante. Dá pra você fazer. Como eu só tenho meia dúzia. Deu pra perceber desde pequeno, né? Engraçado que geralmente costuma as mulheres ser mais zelosas, Sim. os homens mais relaxados. Aham.
Lá no meu caso tem, eu tenho 3 meninas e 3 meninos. Tem menina que é zelosa. Sim. Mas tem uma lá que é só misericórdia. E tem menino que bate na menina em relação a essas coisas. Sim. Então, aí a minha filha, uma delas é muito relaxada. Em compensação, eu tenho um filho homem que ele é zeloso, assim, que dá gosto de ver. Que benção. Entendeu? Mas quando já era pequenininho, estava gatinho, você já sabia que ia ser. Já sabia. Tá entendendo? Sim, já dá pra saber. É a mesma coisa a Deus. Mas isso aí já nasce pra criança ou... Quando você nasce, você tem um caráter. É assim. Todo mundo tem o seu caráter. Só que, por exemplo, o nosso caráter é formado com a nossa educação. Mas existem pessoas que mesmo você educando, ela vai aprontar. Eu falo por mim, eu mesmo. Minha mãe, desde criança, me tratou e me dava chinelada. Quando eu fiz 20 anos, eu comecei a aprontar. Eu fiquei 10 anos aprontando. Só que aquilo que ela me ensinou, eu não esquecia. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de voltar. Porque lá em casa elas falam que tem preguiça. Mas preguiça se cura com chinelo. Eu era mais relaxado, pastor. Eu tenho 2 irmãs. Eu sou filho único, parte de pai. Eu fui mais relaxado. Você foi mais relaxado. Fui. Depois que eu me casei, eu me consertei. Bom, acho que Você era mó relaxado lá, com a CQ tudo organizadinho. Eu falei, ué, as coisas mudam, velho. eu acho que Deus me transformou, velho. Deus deu uma Correto. foi Deus ou a Tati que pegou o cabo de macarrão ali? Não, foi Deus, meu coração. Foi Deus, meu. Porque ela mesmo viu, ela percebeu isso. Não, Deus é fiel. Ela percebeu isso mesmo. Eu, no meu caso, quando eu casei com a Geni, eu sou mais organizado, né? E a Geni, meu Deus do céu, ela era terrível. Os documentos dela tudo jogados. Aí quando eu ia procurar o documento, ficava 1 hora procurando o documento. E aquilo me irritava, cara. E você falava com ela, ela ficava brava, não gostava. Eu falei, Senhor, muda esse jeito dela, que eu não tô aguentando. Hoje eu brigo com quem por causa disso aí? Vinícius, pode falar. Eu sou uma pessoa organizada, mas eu não gosto de regras. Isso é um problema grave. Como que você quer casar se você não gosta de regra? Então, eu não gosto de horário certo para jantar. Uhum. Eu não gosto de me sentir impressionada com horários, Isso não é bom. Sabia disso? Por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus que impõe regras. Não é. Você precisa aprender. Diz assim, Ruká. Ruká é estatuto, regra, regulamento. Você não tem um horário para entrar no seu serviço? Tem. Se você não entra no horário, você é o quê? Punida. A Bíblia é a mesma coisa. Então Deus, ele institui o quê? Regulamentos e regras para nós exercermos a palavra de Deus. Se eu não cumpro esses regulamentos e regras, eu peco. E isso faz com que eu seja punido espiritualmente. Eu me sinto irritada, eu me sinto nervosa, irritada. Isso não é bom. Só me sentir que a pessoa está me apoiando, está fazendo... Olha, o ser humano em si, ele não gosta muito de regras. Por isso que o evangelho está cada dia pior. Não, é isso aí que eu estou falando. É caráter ou é espiritual? Caráter também, porque o espiritual reflete o seu caráter. Caráter significa a forma que você foi criada, a forma que foi te passada uma informação. Então, a forma que você anda, a forma que você se expressa, ela é a forma que expressa o seu caráter. E quando você aceita a cobrança, é sinal que você não é rebelde. Então, por exemplo, se eu sou rebelde porque eu não gosto de regras, automaticamente a minha rebeldia vai passar para a minha geração. Você lembra? Por exemplo, você não quer que as suas filhas te escutem e te obedeçam? Sim. Como que você quer que ela te escute e te obedeça se você não obedece a Deus na questão de regra? Entendeu? Então, por exemplo, para você receber, você tem que praticar. Eu falo isso porque é experiência própria. Você acha que eu gostava de regra?
O cara mais desregrado que... Porque uma pessoa ligou a mim e falou que depois que ele se batizou 2 anos antes do que eu, falou assim que a igreja mudou ele. Quem mudou foi Deus, né? O ensinamento que a igreja dá. Sim. Entendeu? Mas é assim, Jonó. A mudança, ela varia de pessoas. Por quê? Se você se batiza e você pratica mais rápido aquilo que você aprendeu, você vai ser liberto, mas o seu sofrimento vai acabar em menos tempo. Mas se você insiste em persistir no erro, você pode ficar 10 anos na igreja que você não vai mudar. Você precisa querer mudar. Por exemplo, os ensinamentos que você pega aqui, não só comigo, como com os outros irmãos que pregam aqui. Se você pôr em prática, você vai mudar e ser abençoado. E a sua mudança vai fazer com que pessoas da sua parentela sejam mudadas também. Não, mas eu saio daqui da igreja aqui, eu já trouxe, deixa eu ver, 8 pessoas que eu sei que eu vou conseguir trazer aqui para cá. Tá vendo? Porque já viram a diferença em você. Então, eu dou a palavra, eu Tá converso, entendeu? Sim. Assim, eu venho aqui, não sei se vai ficar, né? Não, sim, você faz a sua parte, você traz o Espírito que toca. O Eduardo já tá vindo. Sim. Pra trazer Entendeu? a tua vida. Em 3 igrejas eu consigo levar o Eduardo. Todo mundo me dando parabéns. O Eduardo tá indo, me chamam de dor, né? O Eduardo tá indo na igreja com a dor, eu não acredito nisso. Daí na hora que viram, eu vindo pra cá com ele, eu tava de boca aberta. Esse Eduardo tá afim de você, não. Porque todo mundo que eu trago aqui. Ele gostou mesmo. Aqui, ó, todo mundo que eu trago aqui, algum interesse tem, mas não é isso. A pessoa que é da igreja, eu tenho uma sensibilidade para tratar todo mundo igual. Sim. E quando o homem é casado, a gente tem que colocar o respeito na frente. Exatamente. Então, assim, as pessoas confundem muitas coisas. Mas se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, eu estou sempre ativando para vir para a igreja. E eles estão aceitando. E o Eduardo, é nítido que ele está gostando de vir aqui, porque ele vem, entendeu? Ele está aprendendo. Então, isso é bom, você já está dando fruto. E ele já gosta do Senhor por natureza, né? Glória a Deus. Sim, ele bateu o olho no Senhor, já gostou. Glória a Deus, que Deus seja louvado, né? Mas tem mais 3 pessoas para me trazer. Pode trazer que nós vamos aqui orar e, se Deus quiser, vai ficar aqui para o corpo crescer. A tua irmã também, de vez em quando vem, né? E ela gosta. Exatamente. A Maria é uma coisinha particular, mas vai chegar uma hora que ela Vai chegar o tempo que ela vai vir. né, seu Tom? O mais importante, o jornal, é você, tudo que você aprender aqui, você dá testemunho. O que é dar testemunho? As pessoas olhar para você e falar, vê a mudança. Né? Até mesmo quando eu conversei com as suas filhas, longe de você, elas vão falar, minha mãe já mudou um pouco. Então isso é bom. Mas eu não sei, seu Tom, que defeito que eu tenho. Esse é o problema. Quando a gente sabe o que está incomodando, entendeu? Porque eu criei ela sozinha. Eu sou o homem e a mulher da casa. Eu tenho o meu jeito de conversar com elas. Você falou assim, eu não sei que defeito que eu tenho. Você já acabou de confessar agora há pouco os defeitos. Regras. Sem querer. Regras. É o defeito seu. E às vezes essa falta de regra que irrita elas. Porque se você falar assim, se você não gosta de ser cobrado, como que você quer cobrar? Entendeu? Tom, vocês falando aí agora, eu lembrei, né? Certa vez, Deus usou a minha vida e a vida de mais de 2 ou 3 pessoas para trazer uma mensagem para a irmã Leonáurea. Ela não obedeceu, ela até estranhou, não concebeu aquela mensagem, né, com bom gosto. E ela sofreu em cima disso daí, por quê? Porque ela não obedeceu. Foi uma vez que Deus usou a minha vida, eu lembro que usou mais de 3 pessoas, falou assim, você por enquanto, você fica quietinho onde você tá, né? Você tá no leite. Aí ela, mas por que eu não posso visitar outros lugares? Aí ela foi, chegou lá, tropeçou, né? Aí voltou. Quer dizer, ela pagou pra ver. Exatamente. Sim, mas agora tem uma igrejinha perto de casa, o meu amigo tá levando lá. Aí, vem visitar para o seu Eduardo, as pessoas perguntaram para o seu Tom, você faltava em fazer uma visita. Eu falei, não, chega, não faz mais visita. Você vai ficar aqui. Uma visita não pode fazer? Irmã, não funciona, né? Você até pode visitar, mas você vai misturar ensinamento. Vai bagunçar a sua cabeça. Entendeu? Porque uma pessoa que está aprendendo e...
Ó, eu vou falar uma coisa para você aqui com toda humildade. Eu vou falar uma coisa aqui com toda humildade. Eu vou falar com toda humildade. Eu não estou me achando, não. Mas a comida que você come aqui, filho, é difícil você achar lá fora. Sim. Eu sou experiência própria. Mas eu já assim, frequentei de tudo um pouco, não tem. Mas assim, eu ficava nervoso. Não é relação assim de ir visitar para buscar alimentação. É porque ele é meu amigo há tanto tempo. Ele falou, se eu vou te visitar lá na sua igreja, vem na minha, depois eu vou na sua visita, uma visita. As pessoas falam que é normal. Eu falei assim, não, eu preciso perguntar para o meu pastor, eu só posso. Olha, eu até autorizo você visitar lá, tá? Mas... Mas o senhor acha que eu vou dar uma... Não, é que o problema é que, de repente, você... Eu não sei como que é lá. Eu vou dar um exemplo. Você pode chegar lá, aí tem aqueles crentes. Eis que te digo, seu lugar é aqui, eu não sei o que, não sei o que. Vai falar coisas para encher a sua cabeça. Você tá entendendo? Então, uma coisa, se você for lá, você tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Mais que isso daí. Eu não vejo problema de você visitar, mas de você visitar, no caso, uma vez. Mas, ficar vindo aqui e depois lá, vai bagunçar a sua cabeça. Entendeu? Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Antes da gente estar encerrando? Tinha mais coisa para falar, mas o tempo... Doutor, eu tenho uma opinião em cima disso, né, que você acabou de explicar para a irmã Leonardo. Sim. E eu sou, assim, rígido nessa parte. Sim. Se tratando de alguém que está novo na fé, sim, eu acho que os líderes em si deviam eles manterem um respeito nessa questão. Sim. De falar assim, peraí, você está em tal igreja, você está bem lá, tô. Mas eu quero vir na sua visitar. Tudo bem, você vai vir na minha visitar, mas conversa com o seu pastor. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. É o que eu acho que no caso o rapaz falou. Porque assim, eu já presenciei muitos fatos da pessoa ir visitar e depois não tá nem na visita. Exatamente. E o grande problema, Jonora, porque o seu amigo, na realidade, ele quer que você visite lá para você ficar lá. Ele não quer que você visita por visitar. Você entendeu? Ele quer que você fique lá. Então, assim, na mente dele, vai lá que a minha igreja é melhor. Por exemplo, tem pessoas que saem daqui para ir para outra igreja. Eu não acho ruim. No entanto, que fique lá e dê fruto lá. Né? Mas, a maioria que sai daqui, né, Júlio? É verdade. Você tá onde? Não tá em lugar nenhum. Foi para outra lá, depois saiu. Qualquer lugar que eu chegar e entrar, eu vou sentar no banco, eu vou ouvir o louvor e a pessoa pregando. A pessoa não... Quando o senhor me batizou, eu não entendo nada de igreja. Tudo que eu vim aprender vai ser com o senhor, entendeu? Sim. Qualquer igreja que eu entrar, eu vou sentar no banco, ouvir o louvor. E pronto, entendeu? Daí eu vou ficar uma crente com a Bíblia embaixo do braço e sem saber nada. Não, mas aqui você sabe que você aprende, né? Aqui você aprende. Por isso que é bom os cultos de ensino, que a gente aqui ensina a palavra. E eu ouvi uma coisa na televisão muito importante. Eu ganho a bênção onde que eu me alimento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E eu me batizei com o senhor. Então qualquer coisa que acontece, que nem eu falei, o senhor falou assim, eu e o senhor Júlio é pastor. Não foi para ofender o senhor Júlio. Eu falei assim, senhor Tomás, eu vejo o senhor como meu pastor. Amém. Entendeu? Não é Mas assim. ele é o seu pastor. Nós somos. O seu Júlio, pronto. Eu não consigo ver ele como um pastor. Aham. Ele é pastor, entendeu? Mas assim, pelo como o senhor me batizou, o senhor prega, o senhor dá a palavra, entendeu? Então assim, meu sentido é o senhor. Mas assim, por exemplo... Eu só fui o evangelista. Não, mesmo você vendo eu mais como pastor que o Júlio, é assim... O Júlio, ele é o meu braço de direito, então ele me auxilia no apacentamento, entendeu? Porque uma igreja não trabalha sozinha. Mas o seu Júlio é uma bênção. Sim. Antes de conhecer o senhor Júlio já entrou dentro da minha casa já... Aí pra você ver, tá chegando aí o Jurandir, o Walter, né? São pessoas que estão vindo para somar com a gente aí. Uma igreja não trabalha sozinha. Você acha que eu e minha esposa sozinha vai fazer alguma coisa? Não. A gente não aguenta. Então, você também que está chegando, né? Logo, logo você vai estar aqui igual o Walter ministrando. Entendeu? Então você tem que se preparar para isso. Então, Oi. eu gostaria de Pode falar. pedir a palavra. É assim,
para que haja um entendimento mais fortalecido, mais robusto, né, do que nós estamos tratando, é claro que a gente não quer, porque quando a gente está cuidando de pessoas e ao mesmo tempo sendo cuidado também, né, porque é uma troca, né, se a pessoa, por exemplo, amanhã o Walter chega, vou usar a vida do Walter como exemplo, se o Walter chega e fala assim, Tom, olha, a partir de hoje eu estou saindo do ministério porque eu estou abrindo o meu ministério. É claro que o Tom vai ficar triste. Bastante. Porque vai ficar longe do Walter. Sim. Tá? Mas ao mesmo tempo ele vai ficar feliz. Vai falar, é fruto. Exatamente. Não é, Tom? Exatamente. Então, para que a gente tenha um entendimento melhor sobre isso. Agora, se a gente está ainda caminhando e alguém vem e tira aquela pessoa de nós, eu fico bravo, hein? A gente fica bravo. Porque fala, peraí. A gente está ali auxiliando aquela pessoa. Estou trabalhando, estou orando. Ontem a minha esposa, na noite, estava orando por todo mundo aqui. Né? Eu falei, glória a Deus, né? Estou falando isso aqui para se aparecer. Mas assim, então a gente tem um zelo por vocês. Aí chega alguém e puxa e fica bravo, né? O senhor Tom bateu direitinho, o senhor acabou de falar que estava orando com as pessoas que estavam aqui. Acho que na oração, parece que a minha filha tomou calmante. Orei por elas também ontem. É assim. Foi pelo Jurandir. Falei, Senhor, traz o Jurandir mais. Vem o Jurandir aqui. Até leu aqui. É assim, Valeu? é uma coisa assim, o semblante dela, a gente vê mudar, engrossa a voz. Eu vejo que é uma coisa assim, que não é elas. Então, na hora que vocês orou, o que acontece? Elas voltam ao normal e fica calminha. É a influência da mais velha, né? Já falou pra você que tem a influência da mais velha. Que mexe a cabeça. Tem uma frase do Charles Spurgeon também, pastor. Ele falou, vocês podem até morrer, mas primeiro vai ter que passar por cima do meu cadáver. Exatamente. Porque tem um homem que ora por essa igreja. Exatamente. Vou passar por cima de vocês, mas vão ter que derrubar eu primeiro para chegar até vocês. Porque tem um homem que ora. Ele falou, uma das frases dele. Eu concordo com o que Charles Spurgeon, e tem muitos ensinamentos bons. Eu concordo com ele. Sabe por que eu concordo com ele? Porque tanto eu aqui quanto o Júlio, minha esposa, o pessoal da liderança, a gente tem um zelo por vocês. E se eu não tiver esse zelo, Deus vai cobrar de mim. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu não tenho tempo, o Jurandir, por que não está vindo? Entendeu? Mesmo o Jurandir não falando, eu estou com vocês aqui oficial, para mim já está. Tom, tem dia que a gente está muito cansado. É verdade. Como se diz, só o pozinho, né? Só o pozinho, mas quando um membro ou uma pessoa fala, não, estou precisando, pode estar cansado. A gente levanta e vai. Vai lá. Às vezes a gente chega aqui cansado, mas aí, nossa, gente, estou cansado. Mas chegou aqui, Deus ele dá um... Aí eu vim aqui muito. Eu tomei banho, eu olhei no celular 7h20, opa, já subi correndo a escada, fui me trocar, falei, vou pro outro. E isso é muito interessante porque nós estamos falando aqui na porção de geração, e vocês são a geração que vai mudar esse bairro. Sabe por quê? Eu não tenho intenção de tirar a igreja daqui. Sim. Essa igreja aqui, ela vai alicerçar aqui. E se tiver outra em outro lugar, vocês vão tomar conta aqui, eu vou estar vindo aqui para auxiliar, e vamos fazer um outro trabalho lá. E vocês vão auxiliar no outro trabalho lá. Eu vejo o Eduardo, eu não sei porquê, eu ainda gosto muito do Eduardo. Sim. Eu vejo o Eduardo, o Walter, sim. a Tati, sim. eu... Sim. O Jurandir. O Jurandir também, pode ir o Jurandir também. Não esqueça de nenhum, não. E as pessoas, o resto das pessoas que estão aqui, eu não vejo aqui nessa igreja. Porque aqui... Assim, não sei porquê, é porque aqui vai ser um local que vocês vão plantar semente e vai crescer. E o irmão da Tati, a gente precisa estar ali junto com ele. Sim. Sim. Semana que vem ele está de volta. Sim, no nome de Jesus. Semana que vem ele volta já. Porque assim, por exemplo, tanto a Lucimara, a mãe dela, nós temos um projeto de levantar uma igreja lá para o centro. Talvez você não vê eles aqui porque eles vão fazer o trabalho lá. Entendeu? Eu conheço o irmão da Tati, desculpa quando eu falo de uma pessoa que não dá presente, não pode se defender, que a gente diz que é falta de educação e de respeito. Mas eu conheço ele faz tempo, entendeu? Então ele é um tipo de pessoa que precisa ter cuidado, um zelo maior. Sim. Estava conversando com ele. Eu conversei com ele hoje. É assim, quando bate uma sensibilidade nele, a pessoa fica na ira, né? Sim, sim. E sem querer, né, Walter? O Jardim P é muito forte para ele que está na luta. Então ele está sempre de uma pessoa assim, né? Também. Em cima. O sítio. Sim. Jesus. Sim. Isso.
A gente Assim, eu tava em casa pensando, é muito assim, né? É uma coisa eu mandei uma mensagem para ele hoje, né? Eu mandei uma mensagem para ele e eu falei para ele, tô com saudade de você, cara. Cadê você? Não, pastor, quarta-feira eu tô aí. Tá fazendo um trabalho. Tá fazendo o telhado da Tá fazendo um trabalho lá, seu outro cunhado lá, né? Tentando fazer lá, Entendeu? Agora, irmã Leonardo, vê se nós, que eu digo todos aqui, vê se a gente quer estar longe do Gilberto. Você quer estar longe? Jamais. Agora, imagine você, o irmão Jurandir, a gente não quer, sabe, desgrudar de vocês. Verdade. A gente não quer vocês visitando outras igrejas, jamais. No entanto, que domingão aí nós saímos daqui, vamos dar uma passadinha ali no Jurandir, tá, bater um papo, depois. Assim, se eu voltar da igreja, se alguém fazer assim, Jonara, por que você voltou que você não foi lá hoje? Eu vou ficar infeliz. Sim. Entendeu? Sim. Beto, por que você não foi? Entendeu? Isso daí é um zelo, é um amor, uma amizade, entendeu? Mas é a função da igreja. A tendência é quando a igreja crescer, né? O nosso trabalho vai crescer também. Mas quando a igreja crescer, vocês vão me ajudar nesse trabalho. Porque eu não vou dar conta sozinho. Sim. Vamos supor que Deus dá 100 pessoas para a igreja. Como que eu vou tomar conta sozinho de 100 pessoas? Não tem como. Aí eu vou ter que fazer igual o Moisés fez, né? Separar varões e varoas valorosas para nos ajudar. Então, vocês que estão começando esse trabalho aqui, vocês vão ser que vão passar essa palavra lá na frente. Hoje eu estou aqui ensinando. Amanhã pode ser o Júlio, pode ser o Walter, pode ser o Jurandir que vai estar aqui ensinando também. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, viu? Eu não me vejo aprendendo hebraico. Não, mas Você, pastor José, Eu já não com esse desejo, pastor. você vai aprender, você Eu vai já aprender. não com esse desejo, eu já falei pra ele. Fala. É assim, é assim, Leonardo, é assim, ó. Cada um tem seu dom. Por exemplo, o dom do Walter, eu vi que ele tem dom de ensinar. Então, o que eu vou fazer no futuro próximo? É investir nele no ensinamento. Sim. Eu vi que o Eduardo também gosta de estudar. Já pega o Eduardo também. O Eduardo gosta de matar a cobra e mostrar o pau. É isso, também. Então, eu vou passar para quem tem um dom. Sim. O seu dom é evangelizar. Evangelizar o que é? Evangelizar é o que você está fazendo aí. Trazer pra cá. Trazendo as pessoas para cá. Entendeu? Sim. Evangelizar. Exatamente. Então nós vamos investir em você no evangelismo. Assim, mas eu não vou pregar. Evangelizar. Evangelista Você, além de você pregar aqui, você está pregando na rua, que é mais importante. Evangelista prega Entendeu? e traz alma. Então, cada um tem seu dom. Lá em 1 Coríntios 12 fala o quê? Do corpo. Uns foram chamados para ser cabeça, outros vão ser pescoço, outros vai ser membro, e por aí vai. E a gente vai trabalhar um pouco. Trabalha junto. Quando você machuca o seu dedinho do pé, você não o corpo inteiro não manca? Sim. Dedinho desse tamanho. Mas manca o corpo inteiro. Então, todo o corpo é importante para fazer um trabalho. Senhor Tom, eu vou tirar uma liberdade, eu vou comentar uma coisa aqui que está em pessoas confiáveis. Tá, mas espera aí. Tá gravando. Pode desligar, Janine, pode desligar. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Tá acabando o mundo mesmo? Glória a Deus.